Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. Meu nome é Paula Frota, como vocês devem estar cansados de saber, e eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, a gente então desliga os aparelhos, a gente volta para casa com o colo vazio, a gente começa a assimilar todo esse processo do luto, a gente começa a perceber que as pessoas estão nos predestinando a ter um vínculo de sofrimento e de dor com a nossa filha, como se praticamente fosse tirado o nosso direito de ser feliz, que se a partir daquele momento eu fosse feliz, ou se eu sorrisse, ou se eu estivesse bem, era quase que como se eu não estivesse honrando a minha filha. Essa é a sensação que dá pela forma de como as pessoas falam, de como as pessoas colocam que é essa dor. E isso não desmerece a dor que eu sinto. A dor que eu sinto, ela é dilacerante, ela esmaga a minha alma. O meu mundo de fato ficou cinza, eu olhava para as coisas, elas não tinham mais o mesmo brilho de antes, mas elas não deixavam de ser importantes. Eu sabia que tudo aquilo iria passar. Eu sabia que era uma questão da gente se adaptar e que o tempo era o melhor remédio para tudo. E que entendendo que, ainda que doesse muito a saudade, eu sabia que era justo sentir toda aquela dor e aquela saudade tão profunda. Eu sabia que era justo chorar por conta dessa saudade. Eu sabia de tudo isso porque eu amava tanto a minha filha. Eu amo tanto a Júlia. A Júlia, ela é um momento de tanta luz no meu coração. Ela é a luz dos meus olhos, ela é a alegria que eu tenho, ela é o propósito, né? Tipo, ela me deu a oportunidade de me tornar mãe e de ser mais e melhor cada dia mais, de expandir o meu ser através da maternidade. E foi ela que me deu essa oportunidade, né? Ela foi minha primogênita. Então, sendo assim, é justo que eu sinta falta, é justo que tudo doa, mas que o meu vínculo com a Júlia sempre havia sido um vínculo de amor e que não seria diferente na morte. De que a Júlia precisava e que quanto mais eu estivesse bem desse lado, quanto mais eu estivesse vivendo tudo isso de uma maneira íntegra, sabe, sentindo as minhas dores, chorando as minhas saudades, respeitando os meus momentos e o meu tempo, tudo da forma como deveria ser, mas sempre mantendo o pensamento de que o nosso vínculo é um vínculo de amor, de que quanto melhor eu estiver aqui, melhor ela tá lá, que tá tudo bem chorar, mas que não precisamos nos desesperar, porque a Júlia não havia deixado de existir, ela só havia deixado o corpo físico, ela só estava do outro lado do caminho, e que o meu amor chegava para ela e que ela precisava desse amor. Ela precisava desse amor emanado aqui para que ela se sentisse protegida, para que ela se sentisse segura, para que ela se sentisse amparada. Então eu começo a fazer todos esses processos, eu começo a maternar a minha filha, aprender da mesma forma que eu me desenhei para ser mãe da Júlia quando ela nasce, eu comecei a me desenhar para ser mãe da Júlia, mãe de anjo. Agora que a Júlia estava do outro lado do caminho, o que é que a minha filha precisa de mim? Como eu vou cuidar da minha filha? Como eu vou me conectar com a minha filha? Em que momentos eu vou fazer isso? Então eu começo a criar as rotininhas que a gente tinha. Ao invés de ir passear, eu faço uma meditação, eu faço uma oração, eu abençoo o dia da Júlia, eu peço proteção para ela, eu peço proteção para mim, né? Eu continuo cuidando das nossas coisas, eu continuo dando seguimento na minha vida e tentando assimilar e entender todo esse processo. Os dias foram passando e quando a gente chegou em casa, ainda ali naquele fervor de tudo, no calor das coisas, eu ainda não havia assimilado, ainda não havia percebido. Mas o meu leite não seca. No hospital, apesar de ficar sem dormir, apesar de ficar sem comer ali durante 7 dias, apesar de todo o estresse que tem natural, apesar de todo o choro, de todo o sofrimento, o meu corpo, ele ainda sentia saudades da Júlia, não era só a minha alma e o meu coração. O meu corpo ainda sentia falta daquele bebê que ele sustentou, que ele gerou, que ele carregou. O meu corpo ainda precisava ser acalentado. Então eu começo a tomar um remédio para secar o leite e aquele leite não seca. Aquele leite continua, meu peito continua enchendo, né? Continua vazando leite, assim, foram 14 dias para o meu leite secar. Foi um processo muito doloroso. E às vezes, quando eu ia tomar banho, eu olhava pro meu corpo e eu falava pra ele, eu falava assim, eu sou grata por você, sabe? A gente sustentou a Júlia, a gente gerou a Júlia, a gente pariu a Júlia, a gente esteve presente para ela em todos os momentos. Nós somos os braços que ampararam ela quando ela não podia.
nós conseguimos entregar ela de volta aos céus. Mas agora ela não precisa mais desse leite, ela não precisa mais disso. Ele foi bom para ela enquanto esteve aqui, você deu conta de fazer, mas não há mais necessidade. E eu tinha muita amorosidade pelo meu corpo mesmo, sabe? Eu conversava muito comigo mesma nesse propósito dele entender, porque é como se meu corpo não quisesse aceitar que a Júlia não estava mais ali. E foi um processo que, obviamente, doía. Eu fiquei com receio de ter mastite de novo, porque eu não podia ficar ordenhando, porque se eu ordenhasse iria estimular, e aí o remédio não ia fazer efeito. Então, e passar por aquele processo, sabe? Eu acho que isso, eu olhava e falava assim, nossa, como é cruel se despedir de quem a gente ama e de quem é tão dependente da gente. Porque eu já não tinha mais a minha filha no colo, eu já tinha que lidar com isso de certa maneira ali naquele momento, né? De não ter a Júlia fisicamente ali durante o dia. E o meu corpo toda hora me lembrando de que ela não estava ali para mamar, de que ela não estava ali para ser aconchegada, de que ela não estava ali naquele momento. Então eu rezava muito, né? E eu olhava e toda vez que meu peito vazava e que eu estava ali que eu ia tomar banho, eu chorava, né? E eu conversava muito com o meu corpo em relação a isso. E eu fui entendendo que ele precisava desse tempo de adaptação. E até que uma hora eu falei, ok, leve o tempo que você precisar. Se a gente ainda precisa ter leite por mais um tempo, se esse é o tempo que você precisa perceber que não há um bebê, que não voltará um bebê, tá tudo bem. Eu vou te acolher e eu vou ficar aqui, né? A gente vai passar por tudo isso e tá tudo certo. A gente começa então ali a estruturar como é que ia ser essa nova rotina sem ter um bebê em casa. O tempo fica uma coisa muito pesada. Ao mesmo tempo que eu sentia muita gratidão por ter conhecido, por ter vivido tudo que eu vivi com a Júlia, de ter sido da forma que foi, de estar achando um jeito de materná-la. Ao mesmo tempo, aquele tempo que me sobrava, que agora eu podia dormir a noite toda, que eu podia descansar, que eu podia tomar um banho relaxante, lavar o cabelo a hora que eu quisesse, pelo tempo que eu quisesse. Apesar de tudo isso, todas as vezes que eu podia fazer isso e que o meu tempo sobrava, era um tempo pesado demais. Eu chorava porque eu falava assim, Deus, eu sou grata e eu vou aproveitar cada minuto, porque eu sei que eu vou ser mãe de novo, eu sei que as coisas vão voltar e que daqui a pouco vai ter outro bebê aqui em casa e que eu vou querer esse tempo de novo pra mim. Eu sentia falta desse tempo mesmo, mas eu trocaria cada segundo pra estar perto da minha filha. Eu trocaria cada instante em que eu posso dormir meia hora a mais, em que eu posso ter mais 5 minutos de banho, em que eu posso comer uma comida quentinha na hora que o prato é colocado na mesa, ao invés de comer frio, correndo. Eu trocaria tudo isso, que é muito bom, e eu vou desfrutar cada coisa dessa, mas eu trocaria tudo isso para ter a Júlia comigo. Ah, eu trocaria. E aí eu pensava, mas eu vou desfrutar porque no meu próximo filho eu vou sentir falta, e é bom eu saber que é bom ter, aproveitar, dar valor ao que se tem, e quando ele estiver aqui, eu vou olhar para tudo que eu tô deixando de ter de novo, né? Tipo, a noite mal dormida, o banho mal tomado, a comida fria, e eu vou rir disso em vez de lamentar por não estar podendo fazer ou ficar cansada, e que não é que eu não vou reclamar ou que vai ser fácil, mas eu vou dar mais valor. Então eu vou aproveitar. Mas não quer dizer que eu não vá chorar. Então eu ficava nessa entre aproveitar os momentos em que eu tinha, tipo, ser grata àquilo, e ao mesmo tempo sentir a dor do peso daquele tempo que era em excesso pra mim, sabe? Que é como se eu já não precisasse mais daquilo. Os dias foram passando e a gente recebeu uma notícia de que a minha tia, uma madrinha muito querida, minha madrinha muito querida, foi diagnosticada com câncer, ela precisava operar às pressas. E ali naquele momento, onde ela havia acabado de retornar para nossa cidade, depois de alguns percalços que haviam acontecido, ela que não tinha filhos, né, que não tem filhos, precisava ser cuidada após essa cirurgia, porque seria uma cirurgia muito grande para retirar esse tumor. E então eu e o Luiz, a gente decide que a gente vai acolher a minha tia para ela vir para casa para ficar com a gente. Afinal de contas, a gente tinha um quarto sobrando, a gente estava no meio do lockdown, a gente estava ali passando por aquele processo, que era um processo sim, de dor, mas eu e o Luiz, a gente conversando, a gente chegou à conclusão de que a vida não para. E de que as pessoas que estão... A Júlia estava sendo amparada e cuidada do outro lado do caminho,
que o nosso papel com ela continuava, mas que agora era muito mais em relação às orações, a gente emanar esse amor, esse cuidado. E que as pessoas que estavam aqui, deste lado, elas precisavam deste cuidado, elas precisavam estar bem tratadas, elas precisavam ser amparadas. E que esse nosso servir, ele continuava aqui, estávamos todos aqui, que agora a gente precisava então cuidar de quem estava deste lado. E que diante disso a gente entendeu que a gente tinha estrutura assim para acolhê-la, para passar por isso, que era um convite da vida para a gente fazer isso, inclusive, e a gente acha por bem então a gente fazer. Só que diante dessa notícia e com a vinda dela para nossa casa, a gente se depara com as circunstâncias de que a gente precisa então movimentar as coisas da Júlia. A gente precisa organizar o quarto da Júlia para que ela possa ficar hospedada lá. E eu acho ótimo isso a primeiro instante, né? Quando a gente fala, não, eu vou desmontar o quarto, a gente vai fazer, porque eu não queria ficar com as coisas da Júlia parada há muito tempo. Já estava no meu coração, já estava, né, na minha programação desmontar o quarto da Júlia logo, por quê? As coisas para mim são energias. Se tudo é energia e movimento, e a Júlia tá em desenvolvimento lá do outro lado, eu não posso deixar as coisas delas paradas aqui, sabe? Eu não posso ficar olhando para tudo e deixar aquela energia aquela energia parada, aquela energia que era dela, né? Ela precisava ser ressignificada, ela precisava ser movimentada e cada coisa ser colocada no seu lugar. Então eu vi ali uma oportunidade de fazer isso. Mas a gente compreender, a gente ver a oportunidade, a gente entender que existem pessoas aqui desse lado que precisam da gente naquele momento e que a vida, né, às vezes nos atropela diante de tantas circunstâncias e que a gente precisa estar sempre ali, né? A gente não pode ser muito duro em querer resistir tudo, né? E ao mesmo tempo também não pode ser muito fraco. Então a gente tem que permanecer ali como se nós fôssemos um bambu mesmo, né? O vento vem com aquela velocidade, a gente se curva, a gente se inclina para que ele possa passar por nós, mas a gente retorna à nossa forma inicial, a gente levanta de novo. A gente não cai com a tempestade e a gente também não quebra com ela. Essa resiliência ela é muito importante. Mas compreender, vivenciar isso na prática é completamente diferente de quando você começa então a colocar isso, né, na prática ali efetivamente. Eu decido começar a desmontar as coisas da Júlia. Tenho um prazo para fazer isso, porque a cirurgia já estava marcada. Então a gente começa a desmontar. E como foi difícil. A primeira parte não foi difícil. Tirar as roupinhas, porque o que eu decidi? Que se eu tivesse outro filho, se a Júlia estivesse viva e nada tivesse acontecido, eu não ia fazer 2 enxovais. Muitas das coisas da Júlia eu iria guardar, porque já vinha da minha irmã, já vinha de outros sobrinhos, de amigas e tal. Muita coisa da Júlia já era de segunda mão. E a gente tem esse costume na nossa família de guardar as coisas de herança, né? Pro próximo bebê que vem, até uma hora que ninguém mais vai engravidar, a gente vai doar para quem precisa. Só que muita coisa também que tava ali tinha coisas repetidas, tinha coisas que não havia mais necessidade, tinha coisas que a gente mal tinha usado. Então eu fazia uma triagem. Então eu falei, bom, vou fazer uma triagem. Aquilo que eu quero guardar para o nosso próximo filho, que foi a avó que fez, que foi alguém que deu, né? Que é dessas roupas já melhores de segunda mão, a gente vai guardar para o próximo filho. As coisas que a gente não usou, que não tem sentido, a gente vai doar para quem precisa. Então a gente vai fazer essa triagem. Essa parte ela não foi tão difícil, né? Fazer essa triagem, tirar o que a gente iria guardar, o que era da Júlia. Então tudo que ia ficar para o próximo filho, que era da Júlia, todas aquelas roupinhas eu lavei de novo. Agradeci a cada uma delas, né? Sabe assim, tipo, fiz uma oração mesmo de agradecimento. Pedindo a liberação da energia, tipo, que ela já havia servido para a Júlia, que tinha sido muito bom para a Júlia naquele processo todo, mas que agora não havia mais a necessidade, né, de estar vinculada à Júlia, que ela iria servir para uma outra criança, que ela iria servir para um outro bebê que a gente ia ter, que fosse menino e tal, ou alguém da nossa família, enfim. E aí eu guardei essas roupinhas. As que a gente ia doar, eu fiz o mesmo ritual, agradecendo por terem servido a Júlia, por terem servido ali pra gente, mas que agora elas iam servir para outra pessoa. E assim eu fui fazendo a parte que já estava limpa, guardada, a gente chora, a gente recorda, e ali fui indo devagarzinho. Mas quando eu me deparei com o cesto de roupa suja, ali foi a parte mais difícil. Por quê? Porque ao me deparar com o cesto de roupa suja, tinha cheiro da Júlia.
Todas as roupinhas, as toalhas, tava ali tudo que ela tinha usado pela última vez. Então, eu parecia uma louca, gente. O que eu fazia? Eu pegava aquelas roupinhas, eu abraçava, eu cheirava, e eu não sei o quê, e eu conversava, e isso e aquilo. E aí eu olhava pro Luiz e eu falava assim, quando eu colocar na máquina, vai sumir o cheiro dela, acabou. Não vai ter mais. Então eu fazia a primeira leva e colocava na máquina. E assim eu fui fazendo, e aí eu ia me despedindo e cheirando aquela roupa suja, né, gente? Bebê babada, enfim, suja, de criança se arrastar no chão. E eu não queria nem saber, né? E aí eu fui indo, então foram 3 cestos de roupa. Então eu lavei o primeiro, foi difícil, o segundo foi um pouquinho mais, no terceiro eu me lembro de sentar na área de serviço, abraçar todas aquelas roupas e cheirar e não sei o que. E eu fiquei ali acho que por mais de 1 hora, me despedindo daquele cheiro, me despedindo de tudo aquilo, entendendo de que tava no momento, sabe? Tipo, havia chegado a hora, a Júlia não precisava mais, a Júlia já estava do outro lado, de que foi tudo muito bom e que agora outra pessoa precisava usar o quarto e que havia chegado o momento mesmo de lavar tudo e de deixar tudo certinho. Então eu me despedi, cheirei aquelas roupas todas, fiquei ali com aquele cheirinho, chorei muito. Então criei coragem, coloquei as últimas roupas na máquina, coloquei para bater, tirei, estendi e finalizei o quarto da Júlia. Desmontamos o berço, guardamos as coisas que queríamos usar, doamos o carrinho, doamos tudo que dava para doar, que fazia sentido pra gente, né? O que não fazia sentido pra gente guardar, o que a gente achava desnecessário porque a gente tinha condições de comprar de novo, então aquilo que a gente tinha condições a gente não ia ficar guardando. E assim a gente foi desmontando aquilo dali. Quando finalizou, eu fiz uma oração e eu falei: pronto, filha, toda a sua energia já está em movimento. Tudo que era seu, que é você que vai ficar de herança para sua próxima irmã ou sua próxima prima, para alguém da nossa família, já tá aqui, já foi desvinculado de você, já vai servir para outra pessoa. O seu quarto todo já foi. Agora não tem mais nada efetivamente que te prenda aqui. Agora você pode literalmente ficar em paz, você pode se sentir livre, porque tudo que é seu já foi ressignificado, tudo que é seu já foi guardado, tudo que é seu já foi destinado e já foi movimentado. E isso foi um processo muito difícil, mas foi um processo muito importante. Foi importante porque cada coisa que eu guardava e que eu mexia, a gente chorava, a gente colocava para fora a nossa saudade, a gente também materializava, a gente concretizava de que aquilo dali havia se encerrado o ciclo. Que a Júlia tinha vindo, aquele ciclo havia se cumprido, foi bom enquanto durou, mas que já não havia mais a necessidade, sabe? E que agora aquele espaço e aquele quarto iria servir para outra pessoa. Então a gente fez todos esses movimentos. O luto foi acontecendo, a gente foi recebendo mais mensagem das pessoas, o tempo foi passando, até que chegou um Dia das Mães. Mas esse Dia das Mães eu te conto no próximo episódio. Até lá!